Hi guys, how you doing? Oi pessoal, como vocês estão? Aqui quem fala é o Arley Souza da BLC Languages e hoje nós vamos aprender a dominar um tempo verbal muito importante no inglês e que os alunos brasileiros têm muita dificuldade, que é o Present Perfect Simple, utilizando a técnica de Feynman. Isso mesmo, nós vamos aprender gramática de uma forma completamente diferente à que estamos acostumados. Mas o que seria a técnica de Feynman? Alguns vídeos eu já gravei mostrando o que seria a técnica de Feynman, mas esta será a primeira aula que eu mostrarei na prática como aplicá-la, porque como muitos alunos não estão acostumados a esta técnica, eles têm dificuldade em aplicá-la, em colocá-la em prática. Então, por meio desta aula prática, simples e objetiva, nós vamos entender melhor como utilizar a técnica de Feynman para aprendermos o present, o tempo verbal muito utilizado e que muitos alunos brasileiros têm dificuldade em utilizar na prática, em aprender e saber utilizar na prática, que é o Present Perfect Simple, ok? Então, nós vamos aprender o Present Perfect Simple, este verbal tense, né, tempo verbal, muito utilizado no inglês, utilizando a técnica de Feynman, mais uma vez. Eu vou deixar aqui nos comentários também, na descrição, na verdade, um vídeo mostrando uma apresentação detalhada em como utilizar a técnica de Richard Feynman, que foi um físico ganhador do Prêmio Nobel e que desenvolveu a técnica em 4 passos. 4 passos. Basicamente, quando nós utilizamos esta técnica, nós deixamos de ser passivos em nosso processo de aprendizado para nos tornarmos deixamos de ser passivos para nos tornarmos ativos em nosso processo de aprendizado, ou seja, nós deixamos de ser coadjuvantes para nos tornarmos protagonistas do nosso processo de aprendizado. Mas por que isso acontece, professor, teacher? Porque quando nós utilizamos a técnica de Feynman, nós fazemos isso por meio da reflexão sobre o nosso aprendizado. Ou seja, nós utilizamos o que a gente chama de técnica também de metacognição, ou seja, que é uma reflexão sobre o nosso aprendizado, ou seja, o que eu já entendo e o que eu já domino a respeito deste assunto e o que falta eu aprender, o que falta dominar em relação a este assunto, porque eu ainda sinto alguma dificuldade numa parte X ou numa parte Y. Então, esta reflexão fará com que você consiga entender a sua evolução, o quanto que você já entende a respeito daquele tema e o que pode ser feito para que você melhore os seus conhecimentos em relação a ele, porque nós veremos que essas 4 etapas têm por objetivo justamente isso. A primeira etapa, pessoal, da técnica de Feynman, e eu vou trazer mais uma vez aqui do Present Perfect Simple, ok? Então a primeira etapa, pessoal, é reunir ideias, conceitos a respeito do tema. No caso, o conceito é o Present Perfect Simple, ou seja, você assistiu a uma aula na internet, você está fazendo curso de inglês, teve a explicação do seu professor, tem o seu livro de gramática, tem os materiais online, tem aplicativos, N maneiras de nós entrarmos em contato com o Present Perfect Simple. Então, eu entrei em contato com o Present Perfect Simple e tive um conceito inicial a respeito desse tempo verbal. Então, eu vou colocar no papel, na primeira etapa, essas ideias. Então, Present Perfect Simple, por exemplo, eu gosto de fazer por categorias. Então, por exemplo, usages, por exemplo, para quais situações nós podemos utilizar o Present Perfect Simple? Para quais usos? Então, por exemplo, life experiences. O professor explicou, eu vi no YouTube e eu já consegui pegar um conceito. Pessoal, outra coisa que é super importante ressaltar, nós não podemos repetir os jargões dos professores, dos livros, da internet, da explicação que nós recebemos. Precisamos colocar da maneira mais simples possível, utilizando nossas próprias palavras, ok? Ah, teacher, mas foi o que eu vi lá. Ok, não tem problema, mas é importante sempre que for falar sobre o Present Perfect Simple, no caso, ou sobre qualquer tempo verbal, qualquer conceito que vocês estiverem aprendendo, é sempre importante utilizar uma linguagem simples
e usando nossas próprias palavras, como se nós estivéssemos lecionando a respeito daquele tema. Então eu entendi que eu uso para life experiences, ok. Eu também entendi que eu uso para o present to, contrário, né? Past to present situations, ou seja, situações que estão conectadas ao passado, começaram no passado e estão conectadas ao presente. Alright? Actions that happened in the past but are not specified, ou seja, eu não especifico quando essas ações aconteceram. 3 usos aqui do Present Perfect Simple usando minhas próprias palavras. Eu entendi que eu uso para life experiences, para past to present actions e para actions that happened in the past but are not specified. Alright? Em contraste com simple past. Ok. Mas a gente não precisa, na verdade, não vai utilizar apenas o conceito de uso. A gente também tem que trabalhar o quê? A estrutura, structure, que é importante. O que é structure? Normalmente a gente tem o que? As conjugações, affirmative, interrogative, and negative. Então, por exemplo, como que eu vou conjugar na afirmativa? Alright. Então, aqui, na afirmativa eu uso I have e o verbo no past participle, certo? Então, I have studied. Lembrando do past participle, eu vou colocar aqui que é a third column. Terceira coluna, certo? Third column. I have studied English, por exemplo. I have studied English. Ou, se o verbo for irregular, trocar o sujeito aqui. You have drunk a lot. Então aqui, pessoal, vou reunir inicialmente os conceitos que eu já entendo a respeito do Present Perfect Simple. Fazer um resumo, basicamente, mas com os conhecimentos que eu já possuo, usando minhas próprias palavras. Eu, por já ser professor, já tenho um conhecimento mais aprimorado a respeito, não sei porque é específico de cada um, né? Para cada situação, para cada aluno, vai ser uma situação diferente. Então, por exemplo, tem alunos que ainda não entenderam os usos, tem alunos que ainda não dominaram a estrutura, tem alunos que ainda não entendem o que significa o verbo na terceira coluna. Aí que entra o que, pessoal? A segunda etapa, que é o que? Apresentação, presentation. Ou seja, vocês vão criar uma aula, uma mini aula, a respeito deste tempo verbal, no caso Present Perfect Simple, utilizando os conceitos que vocês já dominam em relação à etapa 1, para criar uma apresentação ou uma aula, ok? Para alguém ou para vocês mesmos, ok? Vocês podem explicar, por exemplo, simular uma aula, como se vocês estivessem dando uma aula, ou, sei lá, pedir para que a sua mãe, seu irmão, seu namorado, marido, esposa, escutem uma dessas pessoas, escute a sua aula, a sua apresentação, de modo que você mesmo ou você mesma consiga o quê? Perceber as lacunas em sua explicação. É isso mesmo. Ou seja, alguma coisa sobre o caso Present Perfect Simple eu não ainda não tenho domínio por completo. Por exemplo, eu ainda não sei o que significa esse conceito aqui. Não ficou muito claro para mim. Aqui, ó, esse conceito aqui, ó. Então eu coloco actions that happened in the past but are not specified. Ou seja, eu ainda não domino esse conceito. Eu vou voltar lá para pesquisar mais, me aprofundar mais, e a gente pode fazer isso por meio de exemplos. Eu gosto muito de exemplos. Então, por exemplo, for example, ações que começaram no passado, mas não são especificadas. Então, I have read a good book. I have read a good book. O que dá para fazer também é fazer o contraste com simple past. I read a good book
yesterday. E aí eu marco aqui que o yesterday é o marcador temporal que indica que a ação já está especificada, que começou e terminou no passado. Aqui, a ação também começou e terminou no passado. Pode trazer essa ideia, porque eu ainda posso também estar lendo o livro. Mas eu vou utilizar o Present Perfect Simple porque justamente eu não estou especificando. Normalmente nós fazemos isso em relação ao Present Perfect Simple quando nós queremos dar importância àquela ação, certo? Então, se eu quiser dar importância àquela ação, àquela situação, eu posso usar o Present Perfect Simple em vez do Simple Past. Porque o Simple Past eu vou utilizar apenas para falar, ok, eu fiz esta ação, já terminei de ler o livro e já foi. Aqui não, ó, eu li um livro muito legal, então vai trazer vazão para mais assuntos. Ok, que livro você leu? Ok, which book have you read? I have read a book about economics. Eu li um livro sobre economia. Oh, really interesting. Tell more about it. Me conte mais a respeito. Então, se vocês buscarem essa informação que talvez faltasse aqui na lacuna, precisasse ser preenchida na lacuna, talvez fique mais claro entender. Ou a parte de estrutura também, por exemplo, quando eu vou utilizar o has ou have. Ou, por exemplo, quando que eu sei se o verbo é regular ou irregular no past participle. E aí eu posso buscar uma maneira de preencher essa lacuna. Por exemplo, verbos regulares. Eles seguem a mesma lógica dos verbos regulares do Simple Past, na segunda coluna, acrescentando ed e ed e às vezes apenas o d. Aí sempre trabalhando em cima dos exemplos. He has played the piano. Alright? Se eu ainda não dominar o conceito do que eu coloquei aqui, ó, actions that happened in the past but not specified, eu posso fazer o contraste de novo com o Simple Past para ficar mais claro. He played the piano. Aí uso o marcador temporal. Last weekend. E aí vocês voltam a fazer. Quando vocês perceberem que já entenderam essas lacunas que precisavam ser preenchidas, aí vocês voltam a fazer uma outra apresentação e, se precisar preencher as lacunas novamente, que aí entra na etapa 3, vocês vão voltar lá nos conceitos, no conteúdo do tema específico em relação àquela lacuna e fazer uma explicação novamente. Ou seja, aqui vocês vão fazer uma revisão da própria explicação. E aí, se necessário, explicar novamente, preenchendo as lacunas que faltaram na etapa 2, porque a etapa 2 é justamente para vocês entenderem o que faltou, que eu ainda não tinha entendido e que precisa ser colocado novamente. Eu preciso voltar para poder refletir, poder pesquisar a respeito, de modo que eu possa dominar o conteúdo, porque eu vou realizar uma outra explicação. Vou explicar novamente, já com as lacunas, preenchidas. Ok? Explicar novamente com as lacunas preenchidas. Teacher, se eu ainda tiver dúvidas, se eu ainda tiver dificuldades, se eu ainda, nessa etapa 3, ainda não tiver dominado o conteúdo por completo, eu já passo para a etapa 4? Não. Vocês podem voltar quantas vezes acharem necessárias, que sejam necessárias, para que vocês tenham a condição de dominar aquele conteúdo, entendê-lo completamente. Então, quantas vezes vocês precisarem voltar para fazer a reflexão, para poder preencher as lacunas, para poder trabalhar num conceito que ainda não está claro, que ainda não ficou consolidado no seu aprendizado, voltem quantas vezes vocês acharem necessárias, que sejam necessárias, de modo que vocês consigam dominar o conteúdo por completo, ok? E por último, pessoal, já na última etapa é quando a gente já tem um domínio melhor a respeito e a gente vai trabalhar com mais exemplos, conceitos, conexões. Eu já falei em vários vídeos que o aprendizado está direcionado a conexões, ou seja, ideias que sejam significativas para nós. Ilustrações, ou seja, nós vamos dar exemplos, nós vamos ilustrar com exemplos, trazer exemplos, trabalhar com questão de ilustração, de modo que a gente consiga entender melhor. Então, Present Perfect Simple. Procure escrever um texto. Ó, uma short composition. Tá? Escreva um texto, uma composition,
usando o Present Perfect Simple para trabalhar os conceitos trabalhados, para desenvolver os conceitos trabalhados acima. Então, I have studied English for 2 years. E aí eu posso colocar aqui, pessoal, que é entre parênteses past to present actions. E continua o texto. And I've learned a lot. Ou seja, esse I've learned a lot entraria mais uma vez aqui, ó, neste conceito, pessoal. Eu colocaria aqui, ó. Ou ainda poderia entrar, além disso, eu ainda poderia colocar como life experiences. Vou colocar um exemplo aqui com life experiences. Colocar na forma. I've had the opportunity to talk to a lot of people from the USA, and they have praised my English. Então, eu tive a oportunidade de falar com várias pessoas dos Estados Unidos e eles elogiaram meu inglês. Aqui também poderia entrar no conceito de life experiences. Ou seja, para ficar mais claro para vocês, coloquem entre parênteses ao lado das frases na composição de vocês, na redação de vocês, no texto, para que vocês consigam conectar melhor e saber. Ou seja, eu estou utilizando aqui um exemplo de life experiences no meu texto, outro exemplo de actions that happened in the past but are not specified, outro exemplo de past to present actions. Então eu consigo fazer essas conexões, que eu estou ilustrando com exemplos, trazendo conceitos, criando conexões que estejam de acordo, e é sempre importante ressaltar, conexões, todos esses conceitos, conexões, ilustrações e exemplos, sempre precisam estar, ó, que estejam de acordo com nossa realidade. Ou seja, eu não posso pegar e falar um texto a respeito do Egito, se eu nunca fui ao Egito. Eu tenho que falar de experiências, situações que realmente aconteceram comigo, porque essas conexões acabam fazendo com que o aprendizado seja consolidado de uma maneira mais clara e mais objetiva, porque nós aprendemos melhor quando a experiência tem uma relação direta com a nossa realidade. Do contrário, vai ficar robótico, vai ficar simplesmente para uma produção de conteúdo mecânica, automatizada, mas sem sentido nenhum, e consequentemente o aprendizado não vai ocorrer. Então, o último exemplo, pessoal, a última etapa é quando a gente já conseguiu preencher as lacunas, tanto na etapa 1 quanto na etapa 2, conseguiu fazer as explicações de maneira clara e objetiva, de fácil compreensão, sempre utilizando as nossas próprias palavras, para no final ilustrarmos, criarmos exemplos, fazermos conexões, conceitos que estejam cada vez mais relacionados à nossa realidade, ou seja, o que aconteceu comigo na minha vida, em que eu posso utilizar o Present Perfect Simple para me expressar de maneira objetiva, de maneira em que eu consiga transmitir a mensagem para as pessoas com quem eu estou me comunicando. Ok, pessoal? Então é uma maneira de aprender gramática que eu acredito que seja diferente de tudo que nós temos visto em nossa vida, porque é uma forma de você, mais uma vez, você mesmo vai ser, ou você mesma vai ser o responsável, a responsável pelo seu aprendizado, porque você vai refletir sobre o que você já sabe, usando as suas próprias palavras, explicar para alguém, identificar o que falta, preencher essas lacunas para depois criar exemplos que estejam conectados à sua realidade. Ok, pessoal? Se vocês utilizarem a técnica de Feynman para aprender gramática na língua inglesa, tanto Present Perfect Simple quanto qualquer outro tempo verbal, ou até para aquisição de vocabulário, ou qualquer outro conceito, eu tenho certeza que o aprendizado de vocês será muito mais efetivo, porque ela realmente funciona e traz ótimos resultados do que simplesmente ficar assistindo a aulas e fazendo exercícios, realizando atividades, mas não pensando se realmente nós estamos dominando aquele assunto de fato, de maneira efetiva. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Vou pedir para vocês compartilharem. Quem não for inscrito, se inscreva no canal, de modo que eu possa continuar sempre compartilhando conteúdos com vocês e que vocês possam continuar sempre aprendendo
e desenvolvendo habilidades relacionadas ao aprendizado de idiomas na BLC Languages. Muito obrigado por assistir a mais este vídeo. We'll be back in the next one. Bye bye.